Pode jogar para mim semente de prosperidade. Ó, tudo que a gente faz para Deus tem que ser por uma consciência viva. Por que, pastor, você está gastando tanto tempo falando sobre essa questão de dízimo e oferta? Porque, em primeiro lugar, porque a Bíblia fala disso. Segundo lugar, porque a igreja evangélica, ela é muito taxada com relação a essa questão de dízimo e oferta. Mas é uma coisa da igreja católica também, eu vou te mostrar aqui. Sendo que, por falta de entendimento, as pessoas julgam, mas não entendem um princípio. Então, ao longo dessas 9, hoje é a 9ª semana que eu estou falando sobre esse assunto, eu quero trazer luz para você em entendimento sobre o que é a verdadeira prosperidade à luz da palavra de Deus, gente. Prosperidade não é só dinheiro, mas a gente precisa entender como que funciona isso no mundo espiritual, amém, queridos? Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou recordar, porque já tem umas 3 semanas que eu não falo sobre esse assunto, sim ou não? A gente falou sobre família no mês de maio. Semana passada a gente teve nosso aniversário, não foi isso? Então já tem muito tempo que eu não falo, eu vou te relembrar algumas coisas que a gente já falou. O maior conceito de prosperidade é estar inserido no propósito de Deus como nova criatura. Me dá um pouquinho mais de retorno, Lucas, por favor, senão eu vou ficar mais rouco do que eu já estou ficando. Olha só, obrigado, Lucas. O maior conceito de prosperidade é eu, como nova criatura, estar inserido agora no propósito de Deus. No momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, cara, parece que não acontece nada, né? É uma simples oração, mas no mundo espiritual mudou tudo. A Bíblia diz assim, ó, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então, no mundo do Espírito, quando você entregou sua vida a Jesus, você saiu de um lugar para outro. Mudou completamente a tua condição. E esse é o maior conceito de prosperidade. Você está entendendo, sim ou não? Foi a gente ter sido tirado das trevas e ter sido colocado no reino de Deus. Esse é o maior conceito de prosperidade. Então, pela ótica de Deus, gente, uma vida próspera, ela é consequência de uma vida transformada. A verdadeira prosperidade, presta atenção, olha aqui para mim. A verdadeira prosperidade está num comportamento diário meu que me abençoa. A verdadeira prosperidade não é uma oração, sabe? A verdadeira prosperidade não é participar de um culto abençoado. A verdadeira prosperidade não é ganhar dinheiro e perder a família. A verdadeira prosperidade é uma vida num comportamento que me abençoa e abençoa todos que estão à minha volta, que me protege, na obediência na palavra de Deus, que me abençoa e me protege. Amém, queridos? É isso aí. Deus é um Deus doador. Então presta atenção, dízimos e ofertas é uma expressão da minha doação. Não é porque eu preciso ganhar, receber em troca. Não é porque a igreja precisa de dinheiro, não é isso. Não é por necessidade. É por uma consciência que Deus é um Deus doador. Seu reino é um reino de doação, a começar pelo fato dele ter doado a vida do seu próprio filho por nós. Está escrito lá, e entregou, doou, deu o seu próprio filho em nosso favor. Então o reino de Deus é um reino marcado pela doação. Logo, aqueles que se associam a esse reino, ou seja, os filhos de Deus devem ser doadores, porque filho de peixe é peixinho. Amém, queridos? Então é isso aí, vamos continuar, estou só relembrando. Tudo isso aqui eu já falei com muita clareza, tá? Com textos bíblicos, eu estou só relembrando. Então preste atenção, essa frase do pastor Hélio. A aliança de prosperidade que Deus tem com a gente é sempre um meio para o fim, nunca um fim em si mesmo. Então preste atenção. O que essa frase quer dizer? Deus não me abençoa para que eu seja abençoado somente, e pare por aí. Mas Deus me abençoa para que a bênção dele, uma vez passando pela minha vida, também possa chegar a outros. E para que eu seja canal de bênção para pessoas. Então, quando alguém está passando um aperto, você vai lá e, pelo Espírito próprio Deus, gente, coisa maravilhosa nisso, Deus falar contigo assim, Carlinho, abençoa fulano. Você não sabe o que está acontecendo, mas aí você pega aquele dinheiro, Deus mandou te dar isso aqui, cara, exatamente na necessidade de uma pessoa, você ser como um canal de Deus para abençoar vidas. Não é só questão de dizimar e ofertar, não é só isso, é questão de eu ser uma bênção para as pessoas que estão à minha volta, gente. Então você vai e sai para almoçar com um colega, então Deus fala assim, paga o dele,
Porque geralmente a gente quer assim, vai pagar o meu hoje? Ai, paga um lanche para mim. Geralmente é assim, sim ou não? Mas que tal mudar isso? Posso pagar o teu hoje? Olha que coisa boa. Se tu tiver coragem, fala isso aí para alguém. Posso pagar teu lanche na cantina hoje? De repente você tem coragem de falar isso. Mas é o reino de Deus. Uma consciência viva, uma expressão de doação. Quem está entendendo isso, gente? Não é parar em mim. Tem um propósito. E eu te mostrei aqui na vida do próprio povo de Deus, que antes deles saírem do Egito, Deus abençoou com ouro, com prata, mas lá na frente tinha um propósito. Quando Deus pede, traz para mim, para a construção do tabernáculo. Vocês lembram disso? Pouca gente disse que sim. Vocês lembram disso, sim ou não? Tem tudo isso aqui, cara. Você não pode esquecer, porque são princípios, tá? Dízimos e ofertas são a prova de fidelidade que Deus nos pede, pela sua soberania na área de finanças. Eu falei sobre isso aqui, se eu não me engano, foi no último culto que eu falei sobre esse assunto. Não adianta, gente, Deus é soberano. E Ele instituiu essa área para que nós estejamos constantemente provando que confiamos nele, que o honramos. É uma questão de honra. Preste atenção, olha aí que legal. Dízimos e ofertas são a prática que tira minhas finanças do sistema falido do mundo e transfere para o reino de Deus, onde Ele é Senhor das minhas finanças. Presta atenção, assim como você levantou a sua mão e entregou sua vida a Jesus, essa atitude simples tira a vida do reino das trevas e insere você no reino de Deus. Assim como também o ato de você doar constantemente no reino de Deus. Ser dizimista e ofertante fiel tira a tua área financeira do reino das trevas e transfere para o reino de Deus, aonde Ele é o Senhor das tuas finanças. Você vai entender isso um pouco mais hoje. É uma atitude prática, gente. Isso é para nós. Isso é para nós, cristãos. Não pode ter falta de entendimento sobre isso. Uma coisa é as pessoas falarem que pastor é ladrão. Isso aí, de modo geral, o mundo vai falar mesmo, não estou nem aí. Outra coisa é você não ter consciência viva daquilo que você está fazendo. Porque isso é para nós. Exemplo, se você for lá na Alemanha com uma panela de feijoada, ninguém vai ligar. Tu vai olhar assim, pé de porco, vou comer isso nada. Mas se tu chegar aqui no Brasil, o povo cai dentro. Por quê? Faz parte da nossa. Dízimo e oferta é a cultura do reino de Deus. O restante não tem que entender. É uma cultura nossa, cara. É algo nosso. Quem está entendendo isso? É isso aí. Amém, queridos? Então vamos lá. Meu coração é a raiz de tudo aquilo que eu faço para Deus. E aí eu te falei aqui na semana passada, ou na última semana que eu falei sobre isso, que Deus, Ele está sempre olhando para o coração. A raiz de tudo que eu faço para Deus é o coração. Eu até falei de primícia. Eu citei aquele texto de Coríntios que diz assim, se parte da massa é santa oferecida, todo o restante da massa é santo. E aí eu falei para você que essa parte da massa que Deus está olhando para santificar é o nosso coração. Então, se eu sou um doador com um coração genuíno, Deus está abençoando tudo que eu estou fazendo. Até de modo geral, servir na igreja. Ficar em pé ali, ficar na porta, recebendo pessoas, e tocar um instrumento aqui, e passar um slide ali, e controlar o som lá atrás, ficar numa câmera ali, e cuidar da cadeira, fazer uma limpeza. Tudo isso, de modo geral, são serviços que eu presto para Deus. Mas como que está o meu coração? Deus está olhando para o meu coração. Qual é a genuína intenção com o que eu faço? Deus está olhando para o coração. Eu estou fazendo por uma consciência viva de que eu estou abençoando pessoas. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Então hoje, a gente vai responder uma pergunta. Gente, eu vou tocar um assunto aqui que é extremamente polêmico dentro da igreja. Tem debates sobre isso de tudo quanto é jeito, que é essa pergunta aqui que a gente vai responder. Será que eu estou desobrigado a dar o dízimo porque não estou mais debaixo da lei? Isso aqui é motivo de debate, porque existe uma linha de pensamento que dizem que a questão do dízimo foi estabelecido pela lei. E os que deveriam receber o dízimo eram a tribo de Levi, que eram responsáveis não só por conduzir a presença de Deus e a arca da aliança
nos instrumentos também, mas também eram responsáveis por cuidar de todo o serviço na casa de Deus, era tudo com eles. Então a tribo de Levi era, o destino dos dízimos era para a tribo de Levi, para os levitas. E por causa disso, muitas pessoas, existe uma corrente teológica se levantando, de que o dízimo não faz parte da nova aliança, de que isso era para o tempo da lei, para a tribo de Levi. E eu vou te mostrar algo aqui. Será que era porque a lei mandava que o povo tinha que dizimar? Então hoje, porque não manda mais, eu não estou mais obrigado, eu não preciso mais fazer? É essa pergunta que a gente vai responder hoje. Você está comigo, sim ou não? Então teu coração tem que estar aberto. Primeira coisa que eu quero considerar sobre isso. Isso aqui é a primeira coisa. Deus não quer e nunca quis que seu povo faça nada por ele ou para ele por obrigação. Nem no tempo da lei ele queria que fosse uma obrigação. Não tem valor para Deus, gente. Não tem valor para Deus fazermos as coisas obrigado. Não tem nenhum valor para Deus. Com aquele peso, com aquela carga de obrigação, não tem valor algum. Nem no tempo da lei era obrigação, quanto mais no tempo da nova aliança. Eu falei aqui para vocês que mesmo quando Deus ele tinha abençoado o povo antes de sair do Egito, Deus ele tinha abençoado o povo com ouro, com prata, mas quando ele pede para a construção do tabernáculo, ele diz: aquele cujo coração se mover voluntariamente. Então nunca foi uma questão de obrigação. Deus, anota essa frase, Deus valoriza um coração voluntário e generoso. É isso que Deus valoriza. Deus valoriza um coração voluntário. Deus não valoriza um coração que faz por obrigação. Mas tem algo que eu quero te mostrar, cara. Porque também, essa mesma corrente que fala do dízimo e ponderando a respeito do dízimo na antiga aliança, na nova aliança, é um grande engano que tem se levantado no sentido de desconsiderar o Antigo Testamento, porque é o tempo da lei. Fala de Moisés, a pessoa se treme toda. Que isso, gente? Fala da antiga aliança, fala da palavra de Deus no Antigo Testamento, a pessoa quer desvalorizar. Não, eu sou da graça, eu sou do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, tal, epístola, Apocalipse. Não, espera aí, a gente tem que devagar com isso, porque a gente aprende sobre a antiga aliança na nova. Paulo dá show no livro de Gálatas, então Paulo dá show no livro de Romanos, falando da antiga, da Hebreus, da antiga aliança para a nova aliança. Ele mostra a diferença, mostra detalhe. Então tem gente aí que você fala de obediência à palavra com ele. Não, obediência é no tempo da lei. Quem te falou isso? Quem te falou que obediência é no tempo da lei? Então agora eu estou desobediente. Então agora porque eu estou na graça, eu não preciso, eu posso matar então agora, porque eu estou na graça. A lei diz não matarás, então agora na graça eu posso matar. A lei diz não adulterar, então agora na graça eu posso adulterar. É isso mesmo, gente? Para onde a gente está levando o evangelho? Tomar cuidado com isso. Desvalorizar a palavra de Deus nesse nível? Não. Então eu quero te mostrar, pela ótica de Deus, na revelação, a minha oração é que o Espírito Santo se revele a você nessa manhã. Porque eu não estou aqui para te provar nada, eu não tenho essa capacidade. Mas eu estou aqui para te mostrar aquilo que me abençoou demais. E para mim esse é um assunto encerrado na minha vida. Quando a pessoa vem tentar me convencer que dízimo é coisa da antiga aliança, eu fico rindo. Nem discuto. Porque é algo tão firme no meu coração que eu não perco meu tempo. Não perco meu tempo. O cara vem dizer para mim que eu não preciso dizimar porque eu estou na nova aliança, eu já sei que ele não entendeu nada. Eu não vou discutir com uma pessoa dessa. Não vou perder meu tempo, gente. É a mesma coisa que chegar aqui, falar para você, quer ver uma coisa? Falar para você que você não é salvo. Chegar para você aqui agora, Rafaela, você não é salva. O quê? Você não é salva, Rafaela. Se tu morrer, tu vai para o inferno. O que ela vai falar para mim? Eu? Negativo, eu vou para o céu. Quem te falou isso? Eu sei. Cara, é uma convicção tão forte que ninguém vai convencer você. Pessoa, Cláudio, alguém te convencer que tu não é salva? Consegue? Não consegue. Por que não consegue? Porque tá firmado, cara.
Agora, outros assuntos bíblicos não estão tão firmados. Exemplo, cura. Às vezes falo para você assim, o inferno vem falar, você é doente, às vezes pega. Por quê? Porque não está tão firmado quanto a salvação. Estou falando para você, de quem é a culpa? Do púlpito. Por que você tem tanta certeza que você é salvo? Te respondo, quantas mensagens você já ouviu sobre salvação? Quantas vezes você já ouviu falar sobre salvação? O tempo todo se fala sobre salvação. Se a gente falasse na mesma proporção sobre os outros assuntos, você ia ter a mesma convicção. Porque a fé vem pelo? Por isso que aqui a gente sempre fala de cura, fala de tudo. Porque você tem que ter a mesma fé para tudo, gente. Então, quando a pessoa vem falar para mim que diz minha coisa da antiga aliança, ô irmã Marinete, eu fico rindo, nem discuto, porque eu vou te mostrar coisas aqui, que não tem como a gente desvalorizar aquilo que Deus fez. Então, no livro de Gálatas, Paulo está explicando aí, presta atenção, cara. Essa relação de Deus com os seus filhos e as alianças. Não é que Deus mudou, mas a maneira dele lidar conosco mudou. Você entendeu isso? Vou repetir. Não é que Deus mudou, Deus não muda. Mas a maneira dele lidar conosco, da antiga aliança para a nova, mudou. E é isso que eu quero te mostrar. Mudou por causa dele, diga amém. Não, mudou por nossa causa. Porque antes nós não éramos feitos, não éramos feitos novas criaturas, mas agora somos. Por isso que mudou, porque agora o Espírito habita em você. Então eu vou te mostrar, presta atenção, lê devagar, come esse mingau pela beirada e seja liberto nessa manhã, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 23, olha só. Antes que viesse essa fé, de que fé que Paulo está falando? Fé em Jesus, fé na obra da cruz. Depois você pode ler o capítulo todo. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia, ou seja, sobre a guarda. Custódia é guarda, é como um prisioneiro. Estávamos sobre custódia da lei. Então a lei nos servia como um guarda. Nela encerrados, ou seja, nela trancados, amarrados, presos. Até que a fé que haveria de vir fosse a obra da cruz. A fé em Jesus pela obra da cruz. Quem está entendendo? Então ele está colocando uma separação da lei com a graça. Vamos continuar, vamos lendo devagar. Assim, a lei foi nosso tutor. Em outras palavras, essa palavra significa cuidador. A lei foi nosso cuidador até a obra da cruz, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Está entendendo? Então a lei não visava te justificar. A lei visava cuidar de você até a justificação chegar. Meu Deus do céu, cara. Vamos, Paulo, fala mais, Paulo. Fala mais com a gente, Paulo, fala. 25, Paulo está falando. Espírito Santo através de Paulo está falando. Agora, porém, tendo chegado a fé em quem? Em Cristo. Já não estamos mais sob o controle do tutor. Já não estamos mais presos. Então agora o teu conceito de libertação vai ampliar. Porque não é só a libertação das trevas, mas libertação de uma prisão de obrigação que que cuidava de nós. Que cuidava de nós, é isso. Se você tem a visão que a lei te prende, está uma visão errada. A lei visava, tutor, cuidador, a lei visava cuidar de você enquanto você não era capaz de se cuidar sozinho.
enquanto você não tinha esse relacionamento para que você crescesse em maturidade e se cuidar. Então a lei visava te proteger, cuidar de você. A lei era um tutor, mas não estamos mais debaixo do controle do tutor. Por quê, gente? Porque Cristo se manifestou. Agora presta atenção, vamos pular para o capítulo 4, verso 1. Digo, porém, que enquanto quem é herdeiro aí de Cristo, levanta a sua mão. Isso aí. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um, embora seja dono de tudo. Então presta atenção. Por que a gente tinha um tutor? Porque a gente era imaturo, menor de idade. É isso que é essa comparação que está dizendo. E em nada difere do escravo, ainda que seja dono de tudo. Então já éramos herdeiros, sempre fomos feitos na condição de filhos, porém não tínhamos condições de agir como filho. Então a gente tinha um tutor para avisar, nos proteger até que a gente chegasse à maturidade. Fala mais, Paulo. Fala mais com a gente. Ele nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu. Meu Deus, gente. Olha a relação de pai e filho aí. Então, estou te falando que a lei era para nos guardar, era nosso guardião. Então nós estávamos sujeitos a guardiões até o tempo determinado pelo Pai, por Deus. Estava sujeito a isso. Então a lei visava nos proteger. Verso 3. Assim, agora ele vai... Cara, se isso aqui não ficar claro para você, agora ele vai trazer, agora ele vai fazer ele mesmo, cara. Assim também, nós, quando éramos menores, imaturos, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Por quê? Por causa de uma natureza caída que era presa às trevas e só fazia pecar. Então Jesus, ele nos liberta, quando ele muda a natureza, ele nos liberta desse mundo, para que agora a gente possa servir a Deus. É isso que ele está falando. Aí agora, lembra do tempo determinado por seu pai? Olha o tempo aqui, ele vai comparar. Mas quando chegou o quê? A plenitude do tempo. Então o tempo determinado por Deus era Jesus. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir, resgatar os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de ruios, filhos maduros. Essa palavra aqui é ruios, filhos na maturidade, filhos que manifestam o caráter do Pai. Preste atenção então agora no que eu vou te dizer. Vou começar a te falar frases agora. A antiga aliança era uma aliança de obrigação, imposta pela lei, para proteger, cuidar e abençoar os filhos de Deus no estágio de imaturidade. Vou te explicar, você vai entender. Obrigação, relação de pai e filho. Esther, vai tomar banho. Não quero. Vai tomar banho. É uma obrigação, sim ou não? É uma ordem, é uma lei. Vai escovar o dente, Esther. Não quero. Vai escovar o dente. Perguntei se você quer. Vai escovar o dente. Isso é lei. Que visa amaldiçoar o filho. É para isso que você dá ordem? Para amaldiçoar? Proteger, cuidar enquanto ele não entende. Que mais? Que mais que a gente fala com os filhos? Vai estudar. Está vendo? Todas as casas acontece a mesma coisa.
vai estudar, vai guardar suas coisas, sai daí. Ele não tem? Que mais? Pedro, vai pentear esse cabelo, vai trocar essa roupa, vai tomar um banho. É assim ou não é? Porque é imaturo, não tem consciência. Ó, acabou a hora de brincar, desliga essa televisão, porque se deixar eles se matam. A lei é isso, gente. A lei era nosso tutor, a lei era nosso protetor. Então não matarás, não roubarás, não faça. Sabe, era como algo assim, você não pode fazer isso. Isso não é para o teu bem, isso não é bom para você. Então a lei visava nos proteger e cuidar de nós. Mas por causa de um estágio de imaturidade, foi o que eu coloquei aqui, gente. A antiga aliança era limitada, era incompleta. Por que era ela limitada e incompleta? Por causa de Deus? Não, por nossa causa. Porque ela era marcada pela impossibilidade de nós nos relacionarmos com Deus como filhos maduros. É isso. A antiga aliança é uma aliança de obrigação. Mas agora, cara, não faz sentido nenhum eu com 42 anos, minha mãe chegar para mim, Luiz Fernando, vai tomar banho. Vai escovar esse dente, Luiz Fernando. Faz sentido, gente? A Sheila chegar, ô Felipe, vai escovar esse dente. Tu não escovou o dente ainda? Faz sentido isso, gente? Não faz sentido, então é para um tempo. Porque a relação de pais e filhos na maturidade é por consciência, não por obrigação. Então questionar se o dízimo é da nova aliança, da antiga aliança, se é obrigação ou não, tem a ver com o teu nível de maturidade com o meu. O nível de entendimento que você adquiriu a respeito de tudo que Deus fez pela tua vida. É você que vai me dizer. Não sou eu que vou te dizer. Quem está entendendo, gente? De modo geral é isso. Na nova aliança, queridos, nós somos elevados à condição de filhos na maturidade. Como está lá em Gálatas 4, que eu li para você, ali aquela palavra é ruios. Filhos maduros que manifestam as características do caráter do pai. Gente, preste atenção, essa maturidade só chega com o tempo de convivência com o pai. Você vai adquirindo o caráter do pai, você vai manifestando. É tempo de relacionamento com o pai. Então só era possível na nova aliança, porque na nova aliança o relacionamento com Deus foi restaurado. Então agora nós não podemos nos relacionar com Ele a ponto de manifestar seu caráter. Então não é que eu faço por obrigação, eu estou desobrigado, eu estou obrigado, é que eu faço por consciência viva, gente. Quem está entendendo isso nessa noite? Nessa manhã? Em uma relação de pai e filho na maturidade, preste atenção, nada é feito por obrigação, mas por uma consciência de amor e gratidão. Numa relação de pais e filhos na maturidade, você não fica, faz isso para o teu filho, faz aquilo. Ou ele faz por consciência e gratidão, ou ele não faz. Tomou consciência, aprendeu, tem que fazer. Então no reino de Deus, é isso aqui que eu coloquei. Na área de dízimos e ofertas, presta atenção. Na área de dízimos e ofertas, nossa relação com Deus no ato de doar, não pode ser por obrigação, porque nós não somos mais crianças, mas tem que ser uma resposta consciente de gratidão ao seu amor. Eu vou repetir, a minha relação com Deus na nova aliança, com dízimos e ofertas, deve ser uma resposta de consciência e gratidão por tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu estou questionando se é obrigação ou se não é, é sinal que eu preciso crescer ainda. Sinal que eu preciso amadurecer, você está entendendo? É por isso que eu não gasto tempo conversando sobre isso, porque para mim está tão resolvido. O cara vem falar para mim, tentar me convencer, tu não entendeu nada. Tu não entendeu a diferença da antiga aliança para a nova? Significa que acabou, significa que mudou a maneira de enxergar. É aqui dentro, é um alinhamento de coração, gente. Quem está entendendo isso essa manhã?
falando, isso é sério, cara. Tem tanta confusão sobre esse assunto aí. Eu estou aqui falando, estou gravando aí, não quero nem saber. Vai para a live, depois vão falar que eu sou herege. Mas o cara falar para mim que está desobrigado a dizimar porque está na nova aliança, eu digo, não entendeu nada. E está sendo usado pelo inferno para dissipar uma mentalidade que desestimula o povo de Deus a contribuir. Está sendo usado para desestimular o povo de Deus. Que é o grande engano desse tempo se levantando na boca de pessoas usadas pelo inferno. Que às vezes vão para a internet gravar um vídeo porque querem atingir certas pessoas que usam dízimo e oferta de maneira errada, mas aí atinge pessoas inocentes e genuínas também. Então, quer fazer? Então explica direito, explica o contexto todo. Faz isso aqui que está sendo feito aqui essa noite. Não explica pela metade. Porque a palavra de Deus não é pela metade. Quem está entendendo isso, gente? Então eu vou te mostrar uma passagem muito interessante para a gente continuar fluindo nisso junto. Interessante que a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia é lá em Gênesis 14, cara. Numa passagem muito interessante que tem muito a nos ensinar. Gênesis 14, 17 diz assim, ó. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé. Então, para você entender o contexto, o sobrinho de Abraão, Ló, havia sido raptado. Então, Abraão levanta os 318, vamos embora, vamos lá resgatar meu sobrinho. Ele vai para uma guerra contra 4 reis, mais 5. E aí ele vence essa guerra. E quando se vencia a guerra, se tomava todos os despojos de guerra, tudo que era de riqueza do outro povo, o povo que venceu tomava. Então Abraão, ele volta dessa guerra contra 5 reis. Ele já vai rico e ele volta muito mais rico do que ele foi. Ele volta muito rico, muito abençoado, Abraão. Ele consegue resgatar o seu filho Ló e ele vence sozinho uma guerra contra 5 reis. É um milagre. Olha o contexto, vamos lá. Então ele estava voltando desse lugar aí, desse combate. Então, Melquisedeque, esse cara aparece do nada. Não, vou só te mostrar um negócio essa noite, hein? Que eu estou de noite porque ontem de noite estava aqui. Nem almocei ainda, essa amanhã eu vou te mostrar. Então Melquisedeque, rei de... Eu vou te mostrar todo o significado do nome dele, do rei de Salém. Tu vai sair daqui liberto, cara. E sacerdote do Deus Altíssimo, o que ele traz na mão dele? Isso aí está aí do nada. O Espírito Santo deixou isso aí registrado a troco de nada. Que a gente celebrou a cruz e a nova aliança aqui com o quê? O cara chega com pão e vinho na mão. Que camarada é esse, Melquisedeque? Chega com pão e vinho, apontando para quê? Apontando para Jesus. Vamos comer esse mingau devagar. Comer esse mingauzinho pela beirada. Aí olha o que esse cara faz, Ronald. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Criador. Então ele abençoou Abraão. E o verso 20: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou. Então Abraão venceu a batalha, diga amém. Deus entregou os inimigos na mão de Abraão. Deus entregou os inimigos na mão de... E o que Abraão faz? Deu o dízimo de quê? Do despojo da guerra que ele tinha ganho. Como uma expressão de gratidão pela vitória sobre os inimigos. Ele entrega o dízimo para um tal de Melquisedeque que está com pão e vinho na mão. Abraão expressa sua gratidão pela consciência de que Deus havia vencido todos os seus inimigos. E como que ele expressa sua gratidão? Através de uma doação chamada...
expressão de gratidão. Estou falando isso aqui, cara, muito antes da lei vir, hein? Moisés veio lá na frente. Isso aqui é muito antes da lei, muito antes de Levi, muito antes do dízimo ser instituído na lei. Olha o que está acontecendo aqui. Agora presta atenção. Pão e vinho simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, que na cruz venceu os nossos inimigos. Abraão estava grato porque Deus havia vencido os seus inimigos e o agradeceu. Na cruz Jesus venceu os nossos, o que aponta para a nossa expressão de gratidão na forma do dízimo. Nova aliança. Se pão e vinho não aponta para a nova aliança, o que aponta? Nada. Por que tem pão, vinho e dízimo tudo no mesmo contexto? Por quê? Só não entende quem não quer, gente. Mas eu não vou parar por aí não, porque a Bíblia explica a própria. Vamos lá para Hebreus, falando dessa passagem aí, capítulo 7. Hebreus 7:1, o Espírito Santo já abre assim, ó. Esse Melquisedeque vai explicar um pouquinho desse cara que aparece do nada lá em Gênesis. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Agora vamos começar. Em primeiro lugar, seu nome significa alguém conhece algum rei de justiça aí? Olha o nome do cara que aparece do nada, César. Olha o significado do nome dele. Rei de, depois rei de, que quer dizer? Alguém conhece o rei da paz aí? Rei de Salém, que era o antigo nome da cidade de Jerusalém. Alguém conhece o rei de Jerusalém aí? A queridinha Jerusalém, onde Jesus vai reinar. Quem é esse Melquisedeque, hein? Vai falar mais um pouquinho dele. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tinha princípio de dia, não tem fim de vida, feito o quê? O que ele é? Sacerdote para... Alguém conhece o sacerdote eterno aí? Quem é Melquisedeque, gente? Quem é? Jesus. Jesus se encontra com Abraão, o próprio Jesus. É o próprio Jesus recebendo o dízimo na nova aliança, como uma expressão de gratidão pela vitória sobre os inimigos na cruz. Muito explicado pelo escritor aos Hebreus, o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando para você: eu mesmo te dou a revelação do que aconteceu lá em Gênesis, eu mesmo te mostro. O próprio Jesus recebendo o dízimo. Dízimo não é da nova aliança. Vai catar coquinho, cara. Vai tentar convencer o outro. Está entregando para o próprio Jesus, como forma de gratidão do seu povo pela vitória de Jesus na cruz. Presta atenção, gente. O episódio de Gênesis aponta para uma nova aliança, onde na cruz Jesus venceu todos os nossos inimigos, e nós devemos expressar nossa gratidão também através dos dízimos e ofertas. E não vem me convencer do contrário não, que eu não tenho tempo para perder. Está tão claro. Preste atenção. Vai abrindo tua Bíblia em Hebreus 7. Está aberta, né? Tu é crente. Abre aí em Hebreus 7. Tu
vai gostar do que a gente vai ler. Presta atenção no que eu vou falar, olha aqui para a tela agora. Abraão, entregando o dízimo a Melquisedeque, como expressão, presta atenção, Abraão, entregando o dízimo a Melquisedeque, como expressão de um coração grato a Deus, representa uma clara transferência desta prática de dizimar da antiga para a nova aliança, muito antes da lei ser dada a Moisés. Então, muito antes da lei ser dada a Moisés, dízimo já era uma questão da nova aliança, representado na pessoa de Melquisedeque, Jesus, o próprio Jesus aparecendo para Abraão, que é o representante da antiga aliança, feita com Deus, o Pai da fé. Quem está entendendo isso, gente? Meu Deus, isso está tão claro, o Espírito Santo está mostrando. Então vamos continuar lendo Hebreus 7. Agora presta atenção que eu vou ler bem devagar para você, a partir do verso 4 agora. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Está falando, considere como esse Melquisedeque era grande. Porque Abraão, o patriarca, pagou o dízimo a ele. Ora, preste atenção, agora ele vai falar do dízimo da tribo de Levi, da lei. Agora ele vai falar da lei. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Vamos comer esse mingau. Ele está dizendo o seguinte, ora, o sacerdócio de Levi, pela lei, era quem tinha direito aos dízimos. Mas olha só, Levi é descendente de Abraão, que entregou o dízimo a Melquisedeque. Então Abraão é maior do que Levi. Então se Levi, que tinha direito de recolher o dízimo, é menor do que Abraão, e Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, o que ele está falando? Eu não vou falar com a minha boca não, a gente vai ler. Eu vou falar com a minha boca não, a gente vai ler. Verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Melquisedeque, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Agora ele vai chegar a uma conclusão no verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então ele está querendo dizer o seguinte, se Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque é maior do que Abraão, que é maior do que Levi. Então Melquisedeque é maior do que Levi, e Abraão é maior do que todo mundo. É o próprio Jesus, cara, estou te falando. É o próprio Jesus. Presta atenção. Aliás, verso 8. Aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Está falando de Levi. Aqui ele está falando da lei de Levi. Está falando, aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Porém ali, está falando de Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque ainda está vivo? Tá, porque Jesus está vivo. Então ele está dizendo o seguinte, aqui, homens mortais recebem o dízimo, mas quem recebeu o dízimo lá foi aquele que a gente testemunha que está vivo. Quer mais claro do que isso? Verso 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Ou seja, preste atenção. Ele está dizendo o seguinte, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão, porque Levi depois vinha a descender de Abraão. Então Levi estava em Abraão, quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, Levi também está se curvando diante de Melquisedeque. É isso que a palavra está dizendo. Então, só para você entender que se isso não é uma transferência clara do dízimo,
da antiga aliança da lei, porque Levi está transferindo através de Abraão para Melquisedeque, que é o próprio Jesus, cara. E o escritor aos Hebreus está falando isso de maneira muito clara. Não tem para onde correr, gente. Isso é papo de quem não tem um coração doador e generoso, de quem não entendeu o que é a gratidão, que é arrumar uma desculpa. Mas não tem, a palavra de Deus está clara. É até o 10 que eu falei que eu ia ler, né? Isso aí. É uma transferência clara. Quem está conseguindo entender, gente? Então a pergunta que eu faço a você: será que eu estou desobrigado a dar o dízimo porque eu estou na nova aliança, gente? Claro que não, gente. Muito antes da lei ser dada a Moisés, Abraão está deixando claro aí. Esse episódio aconteceu do nada, ô Gabriel. O cara volta da guerra, então aparece Jesus no caminho dele. Aí aparece com pão e vinho, com dízimo, com tudo envolvendo. Aí o escritor aos Hebreus também escreve um capítulo inteiro sobre isso à toa. Rasga então. Ei, querido, você que está me olhando na internet, se você quer dizer que o dízimo não é da nova aliança, rasga Gênesis 14 e Hebreus 7 da Bíblia. Tira de lá, porque não tem como. Ou então você não quer entender pelo Espírito, não quer ter revelação da palavra, quer ficar com a letra, com a cabeça. A nova aliança, a velha aliança, a gente tem que ter muito cuidado com essa separação, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Porque quando você quer uma bênção, você vai lá na antiga aliança buscar a bênção que Deus falou para Israel. Ah, vou te abençoar, e você toma posse, mas na hora do dízimo não é a velha aliança. Abre teu olho, cara. Não se faça de rogado, por favor. A bênção de Abraão está sobre a minha vida, está aí a obrigação de pagar o dízimo, não está não? Eu tomo posse da bênção de Abraão em que Jesus toma posse da atitude dele também. É isso, gente, está muito claro. Agora eu vou te responder uma pergunta que muita gente faz. Qual o propósito do dízimo? Qual o propósito? Agora eu vou dizer qual o propósito, porque na tribo de Levi tinha um propósito de cuidar de tudo e tal. Então isso não mudou. Legal, tranquilo. A gente vai lá para Malaquias, antiga aliança, problema nenhum. Capítulo 3, verso 8, que diz: pode um homem roubar a Deus? É uma pergunta. Contudo, vocês estão me roubando. É o que Deus declara. Eu gosto que Deus, ele fala claramente. E ainda perguntam: como é que te roubamos? A resposta é clara: nos dízimos e nas ofertas. Então a primeira coisa que eu quero falar dentro do propósito de dízimo é que o ato de não entregar caracteriza roubo. Está aí. O ato de não entregar caracteriza roubo. Agora calma, olha aqui para mim, calma. Eu estou roubando o quê? Estou roubando dinheiro de Deus, é isso que eu estou roubando? Não posso roubar nada dele, porque tudo é dele. Não tem como roubar, é dele. Não é um negócio que, me dá aí, Ronald, era meu isso aí. Não, com Deus não tem isso, é tudo dele. Então o livro de Malaquias, você tem que ler o contexto. O livro de Malaquias, ele não está falando de dinheiro. O livro de Malaquias está falando de honra a Deus. Tem que ler. Lê o livro todo, está falando de honra. Então, na verdade, o que Deus está dizendo é o seguinte: vocês estão me desonrando. Vocês estão deixando de me honrar. E quando a gente leu aqui, inclusive na semana passada, na palavra da oferta, eu falei que Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar, mas ele não se manifesta em todo lugar. Ele se manifesta onde ele é honrado. Falei isso para você. Deus, ele se manifesta onde ele é honrado. Então, se eu estou desonrando a Deus, o que está sendo roubado então? O que está sendo roubado é a manifestação dele nessa área da minha vida. Então, o que a gente está roubando de Deus? Então, está sendo roubado a oportunidade de Deus nos abençoar, proteger e suprir em tudo que nós precisamos. É isso que você está roubando de Deus. Porque o contexto de Malaquias não fala de dinheiro, fala de honra. Então, quando você desonra, você impede que ele se manifeste. Então, o que está sendo roubado, pastor? Está sendo roubada a oportunidade. Está sendo roubada a oportunidade de Deus nos abençoar. Principalmente nessa área de finanças. Porque dízimo atinge essa área. Você está entendendo até aqui comigo, sim ou não?
Vamos continuar o texto. Qual o propósito? A gente está respondendo isso, eu vou terminar hoje. Qual o propósito do dízimo? Falta pouco. Qual o propósito do dízimo? Estamos respondendo essa pergunta. Vamos continuar em Malaquias 3, agora o verso 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do... Para quê? Qual o propósito? Para que haja alimento no supermercado. Diga amém. Aonde? Qual é o alimento da casa de Deus? Qual é o alimento que tem na casa de Deus? Qual o alimento que tem na casa de Deus? Alimento espiritual. Porque não está falando para que haja alimento no mercado. Para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. A gente ainda vai falar disso mais para frente. Deus manda provar. Então, além de ter alimento, o propósito do dízimo é também provar o nosso coração. Já falei isso com você, prova de honra e fidelidade. Mas olha o que eu coloquei aqui. O alimento espiritual na casa de Deus é provido por homem, gente. A palavra de Deus sozinha não pode fazer muita coisa, não. Mas na vida de um homem que tem um chamado de Deus, quando ele abre a sua boca para falar a palavra de Deus na direção do Espírito, ele alimenta o povo de Deus. Então, o alimento espiritual na casa de Deus é provido por homens, dotados de chamados e ministérios que alimentam o povo de Deus constantemente. Tudo isso precisa ser sustentado. Para a gente estar aqui mandando uma palavra, para a gente estar aqui falando a palavra de Deus, para esse alimento estar chegando na tua vida e na vida de outros também. Então, o propósito de dízimo nada mais é do que sustentar os dons ministeriais para que não falte o mantimento espiritual na casa do Senhor. Está muito claro. Qual o propósito de dízimo? A gente está respondendo essa pergunta. A gente está respondendo isso de maneira muito clara. Eu vou botar para você aqui, para responder mais uma, Malaquias 3,10, na versão católica. Porque a igreja evangélica ficou muito taxada com o negócio de dízimo. Mas eu vou botar Malaquias 3,10 na versão católica, para você ler comigo. Versão católica, eu fui buscar. Versão católica. Pagai integralmente, tá? Integralmente, está bem claro lá. Integralmente. Os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Agora ele está escrito, por que eu gostei da versão católica? Fazei a experiência. O povo de Deus precisa ter essa experiência de fé com o Senhor. Qual o propósito do dízimo? Você fazer a tua experiência de fé com Deus nessa área. E aí ele ainda diz, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Meu Deus do céu. Versão católica. Versão católica. Abrir os reservatórios do céu e te abençoar muito além do que você precisa. Fazei a experiência. Fazei a experiência. Fazei a experiência. Pode vir o time de música, o Ministério de Louvor. Fazei a experiência. Fazei a experiência. Experiência. Então, o homem precisa fazer essa constante experiência com Deus e ver a sua manifestação sobrenatural. Esse é o propósito do dízimo. Abençoar você de maneira sobrenatural, mas tem que fazer a experiência para o sustento da obra de Deus. Amém, queridos? E tem um último ponto. Qual o propósito do dízimo? É essa a resposta que a gente está respondendo, é essa pergunta que a gente está respondendo. Qual o propósito do dízimo? Eu já falei que não entregar caracteriza roubo, e nós estamos roubando a manifestação de Deus na nossa vida.
Já falei para você do sustento dos ministérios. Já falei para você que é uma experiência contínua com Deus. E agora o quarto ponto. Vamos continuar em Malaquias 3 agora, no verso 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz Senhor dos exércitos. Então, é isso aqui, ó. Existe, preste atenção, uma proteção da parte de Deus no que tange a prejuízos sobre a vida daqueles que honram a Deus constantemente, através dessa expressão de gratidão chamada dízimo. Existe, eu não sei te explicar isso, mas existe uma proteção sobre a vida de todo dizimista. Existe uma proteção é uma geladeira que dura não sei quantos anos. É que nem eu já rodei 60 mil quilômetros com o pneu do carro. Caraca, esse pneu não acaba. 60 mil quilômetros eu rodei com o pneu do meu outro carro. Sabe, são coisas sobrenaturais. Você vê a mão de Deus impedindo o prejuízo. Eu então, cara, eu vejo a mão de Deus direto. Esse celular aqui eu já esqueci em tanto lugar, gente. Teve uma vez que eu esqueci numa loja. E rodei. Umas 2 horas rodando no centro do Rio, cara. Quando eu voltei na loja, já desesperado, já era. Perdi, tomei prejuízo. Aí perguntei ao moço da loja, falei assim: cara, ninguém, por acaso, né? Uma alma honesta, quem sabe, não achou um celular aqui, não te entregou aqui não, cara? Puca, não. Pergunta, alguém falou, não, ninguém na loja e tal. Caramba, estava bem. Cara, quando eu fui lá no local do balcão onde eu tinha sido atendido, o celular estava lá do mesmo jeito que eu tinha deixado. Falei, tá aqui, ó. Ele, caraca, cara, eu não vi esse celular aí. Já atendi um montão de gente aí, ninguém viu. Caraca, tu deu muita sorte. Falei, dei sorte não, eu sou dizimista. Aleluia. Mandando na cara dele logo. Existe uma mão de proteção sobre a nossa vida, cara. Prejuízo, ele te guarda, ele te livra, cara. Amém, queridos? Então, mais uma vez eu te pergunto: será que eu estou desobrigado a dar o dízimo porque eu estou numa nova aliança? Falta de entendimento, falta de maturidade, gente. E o inferno levantando pessoas para disseminar. O inferno levantando pessoas, Gabriele, para disseminar essa informação falsa, que desestimula o povo de Deus a contribuir. E o pior de tudo, impede a manifestação de Deus na vida do povo de Deus. Impede a manifestação de Deus na vida do povo de Deus, porque o povo de Deus não está fazendo a experiência com Ele. Que o povo de Deus está indo na ladainha, eu não preciso dar não, porque eu estou na nova aliança. Cara, em nome de Jesus, seja liberto dessa falsa doutrina. E fique somente, sabe por quê, gente? A gente ouve daqui, ouve dali, mas a gente não vai à palavra. Se a gente vai à palavra, como nós fomos hoje, na inspiração do Espírito Santo, a gente vai ver a verdade dos fatos, amém? Fique de pé, vamos adorar a Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou.